21 de julho de 2015. Eu considero importante colocar data nesse vídeo, porque data é algo que para nós agora é muito importante. Inclusive para o início dessa reflexão, no sentido de que você já compreenda que eu não estou estabelecendo uma data para esse assunto que é o tempo do fim. Eu não estou dizendo que as coisas que estão por vir se darão em tal dia e em tal data. Eu só pretendo falar dentro do contexto bíblico aquilo que está por vir e aquilo que já tem se estabelecido e se consolidado e aquilo que tem sido revelado na palavra de Deus. Então não antecipe o seu coração com preconceitos no sentido de já analisar, não, essa pessoa aí está falando sobre datas e é mais um que está profetizando eventos. Não é isso. Eu quero só te convidar a que você reflita o que a palavra de Deus fala a respeito destes dias que nós estamos vivendo. As datas são do Senhor, mas as circunstâncias às quais Deus nos tem feito observar pelo sol, pela lua, pelos acontecimentos que estão se dando aqui nesse mundo em que nós estamos vivendo, são coisas a serem consideradas. A palavra do Senhor nos diz em Lucas no capítulo 21, no versículo 25, que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Eu quero falar sobre dois eventos para mim singularmente importantes nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Eventos que eu creio que apontam de maneira segura para o fato de que o dia do Senhor está próximo, para o fato de que a grande tribulação está aí e que nós, como igreja, devemos continuar a cumprir cabalmente o nosso ministério, que é o ministério de reconciliação, como se Deus exortasse por nosso intermédio, que é aquele ministério que o apóstolo Paulo nos fala lá em 2 Coríntios capítulo 5. E há muitas pessoas que ficam preocupadas, Deus me levantou para isso, para aquilo. Para o que Deus me levantou? Eu quero lhe dizer que Deus te levantou para pregar o Evangelho, e é isso que importa. Enquanto a era da graça estiver aí, nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. É só isso que interessa. Os detalhes, os complementos, os nomes ministeriais não são tão relevantes quanto a essência do nosso ministério: pregar o Evangelho a toda criatura. E há dois eventos, como eu falei, que nós precisamos focar os nossos olhos aqui. Um evento procede lá do Vaticano. Eu não vou ter tempo nesse vídeo de dar muitos detalhes. Esse vídeo é um vídeo de alerta e não de estudo bíblico. E o outro evento é um evento do céu. As tétrades lunares, as luas de sangue, que agora completar-se-ão na sequência de 4 em setembro próximo. Quanto
ao sinal de Roma, eu quero que você depois considere, eu vou postar um vídeo que fala sobre isso, sobre Apocalipse capítulo 17 e capítulo 13, e eu digo 17 e 13 porque na sequência histórica, na compreensão profética que temos, o capítulo 17 antecede ao capítulo 13. E o gancho teológico para isso está no fato de que a besta tem 10 chifres sem diademas no capítulo 17, e esta mesma besta com a mesma morfologia tem também os mesmos 10 chifres no capítulo 13, só que aí já com coroas, diademas. E por isso você consegue compreender que o tempo, que é o tempo do governo da besta, no capítulo 13, procede, ou seja, vem depois do tempo do capítulo 17, que é o capítulo que, por excelência, descreve a grande prostituta, a grande meretriz, que ali está como a mais proeminente das filhas da grande meretriz, que é Babilônia, que é aquela religião que é a mãe de todas as abominações na terra, e que vem a gerar, milhares de anos depois, a mais proeminente de todas as suas filhas, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. De dentro da Igreja Católica Apostólica Romana surge, a partir de 1929, 7 reis. Estes 7 reis são os últimos 7 papas da história: Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II e Bento XVI. E a palavra de Deus diz que o 8º rei será o último rei e que irá à perdição. Como eu disse nesse vídeo, eu não vou dar os detalhes, mas só para você entender que o último papa da história, que não é Francisco, porque Francisco é um falso papa, e ele em verdade é o falso profeta que a palavra do Senhor diz, e ele está lá só para esperar este acontecimento que eu vou falar. Eu falei de 2 grandes eventos, o surgimento da besta que surge do abismo. Eu sei que muitos teólogos, historicistas dizem que a besta se refere a reinos, e eu não discordo desse aspecto. É que muitas vezes as pessoas não compreendem que as profecias, elas podem ter mais de um foco. Podem ter duplo, podem ter triplo foco, e nesse caso é um duplo foco. Reinos, principalmente se nós estudarmos à luz de Daniel, mas é uma personalidade se estudarmos à luz do Apocalipse. Tanto que se você for lá no capítulo 19 de Apocalipse, você vai observar que ali fala que a besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago do fogo e enxofre, deixando bem claro ali que são pessoas, são personalidades. Se você conhecer a língua grega e se você estudar a estrutura etimológica de como que foi escrito ali o Novo Testamento, aquele capítulo 19 de Apocalipse, você vai observar que são personalidades. Mas pode ser também reinos, sem que um exclua o outro. Esse que é o contexto que muitas vezes as pessoas se perdem, mais apaixonadas em defender a sua visão teológica do que em realmente ser arautos para estarem anunciando as coisas que estão por vir, o que é muito lamentável. Eu mesmo não estou aqui para defender minha maneira de ver as coisas, eu estou só fazendo aquilo que eu creio que o Espírito Santo de Deus está tocando no meu coração. E o que eu quero te falar é o seguinte: você entra no site do Vaticano a hora que você quiser, porque é full time. Só não entra depois das 21 horas porque as luzes se apagam, e você vai encontrar uma webcam lá focando na tumba de João Paulo II. E eu quero te dizer o que vai acontecer nos próximos dias, semanas, meses.
não muito mais tempo depois dessa data que nós estamos aqui agora. João Paulo II vai ressuscitar. Eu particularmente acho que não é João Paulo II ressuscitado, porque Satanás não tem o poder de ressuscitar. Mas se você estuda ressuscitar alguém, mas se você estuda a palavra de Deus e você pega o contexto, você observa que a besta que surge do abismo é esse imaginado anticristo que as pessoas falam e que na verdade é um anticristo final. Eu digo imaginado anticristo porque a nomenclatura mais usual de Apocalipse não é anticristo e sim besta. Mas vamos chamá-lo, para que você compreenda, de o anticristo final. Aquele que a palavra do Senhor nos fala em 2 Tessalonicenses, que é o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que ostentar-se-á como sendo o próprio Deus, e ele vai aparecer num momento caótico da história, que está por acontecer. O que vai ser esse momento? Uma grande catástrofe de ordem natural? Eu não sei, pode ser. Uma grande catástrofe de ordem econômica? Eu não sei, pode ser. A situação econômica desse mundo está caminhando a passos largos para isso. Um grande evento militar? Eu não sei, pode ser. Eu sei que será um evento catastrófico, e que esse evento catastrófico gerar uma situação insolúvel nesse planeta, onde nações, governos, organizações, povos de todos os continentes estarão obrigatoriamente envolvidos no propósito de resolver a situação desse mundo e não vão conseguir. E então surgirá essa personalidade que agregará em torno de si pessoas, bilhões, governos, potências, estruturas econômicas ocultas e organizações, instituições ocultas que têm aí centenas de anos e que já estão preparando e esperando esta vinda esta que é anunciada na palavra de Deus. E deixa eu desligar esse celular aqui, senão daqui a pouco liga e atrapalha a minha gravação. Pensei que tinha conseguido desligar. Agora foi. Então essa personalidade, essa pessoa vai ser João Paulo II ressuscitado. Eu estou sendo objetivo. E essa pessoa que está aí e que é louvada, inclusive de muitos protestantes, e que trabalha essencialmente com ecumenismo por razões óbvias, será o agregador, que é o Papa Francisco, o falso profeta, de religiões para gravitarem em torno desse libertador que será João Paulo II ressuscitado, o qual aparecerá com esse milagre, obviamente um grande milagre da ressurreição. Por isso que está o webcam lá no site do Vaticano, para que isso seja visto por muitos. Você pode olhar lá, são 6 webcams, só uma interna, centralizada e com um campo de imagem um pouco maior, apontando para a tumba de João Paulo II, tumba esta que recebe, dados do Vaticano, a visita em média de mais de 20 mil pessoas por dia. Não tem nada no Vaticano mais visitado do que a tumba de João Paulo II. E ele vai ressuscitar, ou será forjado a sua ressurreição. E ele aparecerá como o Cristo, como o Deus, como o libertador, como o solucionador, e estabelecerá um governo, em princípio de paz, mas será um governo de mal e de destruição, principalmente para a Igreja de Jesus Cristo. Você fique bem atento para esse fato. Quando você
vir este fato acontecendo, você que viu, lembrará desse vídeo e saberá que foi Deus te avisando. Quanto tempo? Não sei. O Papa Francisco tem 78 anos. Os sinais, se você analisar profeticamente falando, eles são muito precisos. Eu considero a revelação profética mais detalhada de toda a Bíblia. São muitos os detalhes, não dá para falar aqui. Já estamos aqui com 15 minutos de vídeo e eu quero falar então do segundo sinal, que esse é no céu, que está combinando demais com o primeiro sinal, porque desde a renúncia de Bento XVI e do início desse falso papado de Francisco, o desenho da revelação profética de Apocalipse 17 mais Apocalipse 13 é preciso. E não pode durar muito tempo, porque tem que acontecer em um tempo em que Francisco ainda seja Papa. E ele mesmo já disse que o papado dele não dura mais que 4 anos e ele já tem mais de 2. Então por aí você já vai ouvindo e analisando e fazendo aí as suas considerações. Somado a isso, nós temos as tétrades, que é um evento astronômico raríssimo e que está acontecendo agora e que termina agora em setembro. A NASA, que é a organização mais conhecida e reconhecida nesse tema chamado astronomia, ela diz que nunca antes na história há registro de ter havido uma tétrade antes destes últimos 2000 anos. O que é uma tétrade, para você que não sabe? É uma sequência de 4 luas de sangue. Lua de sangue é um termo científico e bíblico. Não é que a lua fica em sangue, mas ela fica uma cor avermelhada que recebe o nome de lua de sangue. Ou como alguns dizem também, lua sangrenta. A história registra com esta que está acontecendo agora, ou seja, já ocorreram 7 luas de sangue, e agora com esta é a 8ª lua de sangue. E essa 8ª lua de sangue, ela repete uma sequência das últimas 4 que faz com que ela chame-se lua de sangue judaica, ou tétrade judaica, porque tanto são 4 luas de sangue seguidas num espaço de 2 anos, o que é um evento astronômico raríssimo, como eu disse, ocorrendo com esta só 8 vezes, como também ocorre nestas últimas 4 luas de sangue, uma coincidência precisa entre as festas de Páscoa e Tabernáculos no calendário de Israel. E para essa lua de sangue, assim como nas últimas 3 tétrades que foram judaicas, aconteceu a mesma coisa. A primeira lua de sangue na Páscoa judaica. A segunda lua de sangue na festa dos tabernáculos em Israel. A terceira lua de sangue na Páscoa em Israel. E a 4ª lua de sangue na festa de Sucote, ou seja, na festa dos tabernáculos em Israel. Por isso são chamadas de tétrades judaicas. Eu tenho alguns dados aqui para que você pense comigo, que faz com que esse evento que está acontecendo agora no céu seja um evento singularmente marcante. Olha só. A repetição de um eclipse total da Lua em curto tempo ocorreu uma única vez em 5.000 anos.
e na frequência de um eclipse e o outro após 1 ano e meio. Então, antes das tétrades judaicas acontecerem, um eclipse lunar sequencial num espaço curto aconteceu uma vez em 5.000 anos. Só isso. Porém, no sistema de tétrades, 4 eclipses lunares consecutivos no espaço de 2 anos ocorreram por 8 vezes, como eu falei agora há pouco, nos últimos 2.000 anos. Portanto, um eclipse lunar repetido em 1 ano e meio, 5.000 anos. Depois, 8 nos últimos 2.000 anos. Sendo que os últimos 4 coincidindo, como eu falei, com festas judaicas. E esse de agora será o último do século. Mas não é só isso. Porque avançando no tempo com o uso da ciência, eu não estou falando aqui de palavra profética, eu estou falando de ciência, não foi encontrado ainda, ao menos nos próximos 500 anos, nenhuma tétrade, e ainda, tétrade sim, mas nenhuma tétrade que seja judaica, ou seja, que coincida com as festas judaicas, podendo, pelo que dizem os computadores da NASA até agora, jamais ocorrer novamente. Mas há mais coincidências impressionantes nesse evento de tétrades que estamos testemunhando. Essa tétrade, ela está se dando em um ano que se chama ano sabático. O ano sabático começou no dia 25 de setembro de 2014 e vai até 13 de setembro de 2015. O que é um ano sabático? Isso aí está estabelecido lá na Bíblia, no capítulo 25 de Levítico. A palavra para ano sabático é Shemitah. Shemitah. A cada 7 anos Deus estabeleceu 1 ano de descanso para a terra. Israel não obedeceu isso. E um exemplo, se você estudar a história de Israel, você vai perceber que o cativeiro na Babilônia durou 70 anos. Aí você estuda a história pregressa, ou seja, a história anterior ao cativeiro de Israel, você vai observar que por 70 Shemitahs, ou seja, por 70 anos sabáticos, Israel não respeitou a ordem de descanso da terra. E foi para a Babilônia ficar lá 70 anos cativa para que a terra descansasse os 70 acumulado que não descansou no tempo anterior de 500 anos de desobediência. Então tem toda uma conotação profética que o tempo aqui não vai demandar que nós compreendamos com muito detalhe, mas que eu quero dizer para você que o fato de essa tétrade judaica ocorrer num ano de Shemitah, e de também ela nunca mais ser encontrada dentro da projeção computadorizada de astronomia, de movimentação de astros, de movimentação de rotação e translação da Terra e da Lua e dos eclipses projetados, a somatória de tudo isso fez com que pelo menos nos próximos 500 anos ainda não foi encontrado nenhuma tétrade judaica mais. Então isso aí é muito expressivo astronomicamente, um evento que talvez seja único e último. Se é único, é último, não é? Podendo jamais ocorrer, como eu falei. Então veja só, essa tétrade está se dando em um ano sabático, que começou em 25 de setembro de 2014 e vai até 13 de setembro de 2015. Mas não para aí. Por ser o último ano sabático de uma sequência de 7, estaremos adentrando um ano de jubileu também, iniciando em 21 de setembro de 2015. E eu quero que você saiba que Israel nunca comemorou o jubileu, que a cada 7 Shemitahs, no final do 7º Shemitah, do 7º ano sabático, inicia-se no dia seguinte o ano de jubileu, que Israel nunca comemorou e, segundo o judaísmo, só vai comemorar com a vinda do Messias. Agora vejamos algo ainda mais impressionante. Se nós considerarmos a retomada de Jerusalém em 1967,
aplicado ao calendário judaico, como sendo uma data a se celebrar o jubileu, uma vez que está, como eu disse, adequada a esse calendário, e por ser, obviamente, como eu disse, após o sétimo Shemitah, encaixa-se perfeitamente também para o fato de que esse ano de 2015 é profeticamente emblemático, marcante. Teremos ainda, para a última lua de sangue, um fenômeno único na história. Uma super lua de sangue. Nunca houve e talvez nunca haverá outra. Por que uma super lua de sangue? Porque essa última lua de sangue que vai ter agora em setembro, a Lua vai estar numa proximidade tal da Terra que ela vai estar 14% maior do que ela é, por já ser uma lua cheia que será. Então vai ser uma supermoon. Nunca houve em nenhuma das outras tétrades e talvez nunca haverá. Portanto, uma tétrade lunar, evento raríssimo, 8 únicos na história. Uma tétrade judaica, 4 únicas na história. Uma tétrade judaica terminando com uma superlua. Superlua é essa que se dará logo em seguida ao final de um ano judaico, que será no fim de um ano sabático e que será o início de um ano de jubileu, o qual marcará o primeiro jubileu da retomada de Jerusalém por Israel. Então eu quero que você atente para isso e mais para algumas informaçõezinhas que eu vou falar aqui agora. Pois eles apontam para a singularidade histórica ainda maior desse evento das tétrades de agora, pois somadas ao eclipse solar que nós tivemos agora em março de 2015, corresponde de maneira impactante ao que chamamos de o sinal mais destacado em toda a palavra de Deus, que é o sinal do sexto selo. Parece uma correspondência plena com o sinal do sexto selo, faltando só o grande terremoto. Eu vou ler para você aqui o que a Bíblia fala sobre o que vai acontecer quando for rompido o sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como de sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Só para encerrar essa reflexão, mais alguns eventos únicos, ou mais alguns dados que fazem com que este evento das tétrades seja um evento absolutamente único na história. O eclipse solar, que aconteceu agora em março, sol negro, lua de sangue, correspondendo ao evento do sexto selo, aconteceu coincidindo com o primeiro dia do mês hebraico bíblico de Nissan, que, como é uma palavra babilônica, é melhor chamar de mês de Abib, que é a mesma coisa. Durante 2 minutos o eclipse do Sol foi total sobre o Polo Norte. No dia exato do equinócio da primavera e início do mês judaico em que se celebra a festa da Páscoa. Um eclipse solar sobre o Polo Norte no primeiro dia da primavera ocorre apenas uma vez a cada 100.000 anos. Eu sei que se o Espírito de Deus não estiver tocando o teu coração, eu posso dar o dado que der. E você não vai compreender, e não vai crer, e vai se opor, e vai contestar. Mas a minha função, a minha missão é anunciar, não convencer. Essa obra é do Espírito Santo.
Então crê-se que essa ocorrência solar nunca aconteceu em nenhum período da história humana. A ocorrência e raridade desse evento natural, conjuntamente com os tempos que estamos vivendo, indicam o dedo de Deus, afirma Guidon Ariel, judeu israelita, cofundador da Reuters. Ocorreu no primeiro dia do mês do calendário bíblico, algo sem precedentes quando levamos em conta que, segundo o calendário judaico, nós estamos aqui no ano de 5.775, significando que nunca ocorreu algo assim em toda a história da humanidade. O eclipse solar que compõe essa tétrade, que começou em 2014 e termina agora em setembro, onde um eclipse lunar ocorreu no dia 4 de abril último, na verdade eu falei março, mas foi 4 de abril, que é o primeiro dia da Páscoa judaica, é um evento combinado único, nunca aconteceu antes e parece que nunca vai acontecer de novo. Nós já passamos 3 luas de sangue e vamos ter a quarta aqui. Tem bastante coisa mais para falar, mas eu acho que para essa oportunidade aqui basta. Quero ver se eu falo num outro vídeo para você um pouco mais a respeito dessas festas judaicas e, por favor, ninguém vai dizer que eu estou querendo ser judaizante. Nós sabemos que nós estamos analisando o contexto escatológico. Nós não observamos como Igreja de Jesus Cristo as festas judaicas, mas nós olhamos para as festas judaicas como sinais, como santas convocações. Deus fala que aquelas festas são dele, não são do homem. E se você estudar o original do hebraico, aquelas festas para Deus são exatamente isso que eu estou falando, e não mais ou menos, é só uma questão de conhecer um pouco do hebraico. Elas são ensaios. São ensaios. São 7 festas. Jesus, na primeira vinda, cumpriu rigorosamente a correspondência das 3 festas primeiras. E nós vamos compreender no próximo estudo que Jesus, na sua segunda vinda, vai cumprir as outras 4 festas que estão aí para acontecer nessa reta final da última lua de sangue, sendo que a última lua de sangue vai acontecer exatamente na última das 7 festas, que é a festa de Sucote, a festa dos tabernáculos. Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: eu não estou falando que o Senhor vai voltar agora, porque não vai. Porque a palavra diz que primeiro virá o homem da iniquidade. Mas eu estou dizendo que o homem da iniquidade vem. E vem agora. Agora que eu digo, logo. Também não estou falando que vai ser junto com as festas judaicas, que vai ser junto com essa última tétrade. Também não estou dizendo que esta última tétrade seja o rompimento do 6º selo, mas sim que os indícios são muito fortes. E eu quero que você saiba que aquilo que eu falei no vídeo um pouco atrás, que vai acontecer uma grande catástrofe, e que advindo dessa grande catástrofe surgirá o libertador, e que esse libertador ostentar-se-á como sendo o próprio Deus, como um homem bom, que vai fazer com que os governos da terra se submetam a eles, que shintoístas, budistas, muçulmanos, cristãos, a quase totalidade dos protestantes, todas as linhas espiritistas, enfim, todas as religiões desse mundo vão se curvar diante dele, dizendo: sim, ele é Deus, sim, ele é o libertador. Israel vai fazer isso também. E o Senhor fala com você nessa hora. O Espírito Santo toca no teu coração nessa hora e fala para você acordar para o fato de que isso é um anúncio do Senhor para a tua vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus disse: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele lhe atraiu naquela cruz. O apóstolo Paulo, falando a respeito de sua experiência com Cristo, diz: estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo morreu na cruz, Ele te fez morrer juntamente com Ele. E quando Ele ressuscitou, Ele te fez ressuscitar juntamente com Ele. E assim, se alguém que crê nessa verdade que é o Evangelho de Jesus Cristo, e nele está firmado e descansado como um fato irremovível, irrevogável, é nova criatura. E como nova criatura, a palavra de Deus diz: pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Se você está em Cristo, você está protegido da vinda do governo da besta, da vinda do anticristo, que está vindo, está muito perto de vir. Não adianta eu falar para você: não submeta-se à marca da besta, seja lá ela o que for. Não sujeite-se ao governo do anticristo, seja lá ele qual for o formato em que ele virá, mas será um governo despótico e dominador do planeta. Não vai ter para onde escapar. Não adianta eu falar isso para você, porque se você não estiver em Cristo, você vai se submeter. Se você não estiver em Cristo, você vai se render. O poder, a forma convincente, a pressão e a opressão que estará envolvendo essa força satânica do último episódio da humanidade vai ser tal que quem não estiver em Cristo vai se render. E só quem estiver em Cristo não irá se render. E a grande maioria destes, que é a Igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, vai pagar com a vida. Você vê no versículo 4 de Apocalipse, capítulo 20, a forma mais usual com que os cristãos, não os cristãos nominais, mas as novas criaturas em Cristo Jesus, serão sacrificadas na grande tribulação. Lá fala decapitação. Isso que o Estado Islâmico está fazendo é apenas um ensaio do que está por vir, do que está vindo. A grande tribulação está aí, às portas. É uma questão de muito pouco tempo. Jesus Cristo disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu quero falar para você isso. Você precisa nascer de novo. Você precisa crer no fato de que, se você quiser proteger ou salvar a sua vida, você vai perder a sua vida eterna. Mas se você quiser perder a sua vida por amor ao Evangelho de Jesus Cristo, você a terá eternamente em Cristo Jesus. Não como uma retribuição de mérito, porque é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, separado para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Se Deus preparou para que você creia nessa palavra, é porque Deus te escolheu e pôs o seu nome lá no livro da vida, antes da fundação do mundo. E você estará comigo e com muitos dos nossos irmãos no milênio, na Nova Jerusalém e para todo sempre com o Senhor. Deus te abençoe com essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.